Hola. E, Às vezes dá-me por pensar como evoluiu a sociedade e, ao mesmo tempo, a linguagem e as palavras utilizadas pelos mesmos feitos. Explico-me. Quando eu era rapaz, lembro-me que ia chamar as vacas. Chamávamos-lhe chamar as vacas. O que lhe falava por trás, chamávamos-lhe falar-lhe às vacas. Não era malhá-las nem pinchá-las, era falar-lhe às vacas. Havia uma linguagem respetuosa, mesmo que alguma gente era mais respetuosa que outros, porque havia algum que picavas, que lhe dava a vara, golpes. Pero a maior parte da xente cuidaba as vacas, porque lle iba a vida en cuidar as vacas. As vacas, os animales, as ovellas, todos os animales da casa, incluso o can, eran importantes para os donos da casa. Porque unha familia, mesmo de 10 personas, vivía con 2 ou 3 vacas nunha casa. É increíble, non andaban gordos, pero vivían, non tiñan luxos, non tiñan ninguna cousa extraordinaria, máis que a sobrevivencia, é unha roupiña vella, pero vivían. Vai de ti hoxe de si unha persona que ten que vivir unha sola con 2 ou 3 vacas. Non vive nin ben nin mal. Pero, volvendo a ese linguaxe, había nunha casa había 4 ou 5 vacas, e eu lembro-me que todas tiñan un nome: Gallarda, Concha, Parrula, Borralla, Marela. Todas tiñan un nome, e conocíamolas polo nome, e chamábamolas polo nome. E os veciños conocían todos o nome. Cando o meu pai non sabía exactamente, non se lembraba cando levou unha vaca ao boi, para calcular o tempo que tiña para parir, íamos onde Moncho de Nido, que ele tiña esa particularidade de saber cando os veciños levaban unha vaca ao boi. E dicía, a túa conchada foi ao boi, estabas ti esfollando na cortiña detrás dos reos. Eran tempos donde había esa solidaridade entre veciños, todos se axudaban, era necesaria esa axuda para poder vivir, para facer o palleiro. Eu lembro-me que cando estábamos a virar a terra, o arado de ferro, eu iba chamando nas vacas, e eu tiña 7 ou 8 anos e tiraba polas vacas cando o terreno se facía un pouco duro, que as vacas ralentían, eu tiraba por elas como se me fora a vida nele. Que iba un rapaz de 7 ou 8 anos facer tirando polas vacas, que esforzo facía, que incidencia tiña eso no arado? Ninguna. Pero eu penso que lhe transmitía tamén ás vacas ese ánimo, esa psicosis de fazer parte dun todo. E penso que eso lhe facía ben ás vacas, porque era esa relación que había. Eu axudaba tamén coa miña pequena forza, é como o colibrí que vai apagar un incendio. Eu ponía o meu grão de areia, eu tiraba polas vacas, chamaba por elas. E pouco a pouco fun vendo como esa agricultura de sobrevivencia, evidentemente, que anque vivíamos todos vivían 10 personas con 4 vacas, non andábamos gordos. A vida non era fácil. E as enfermedades non se curaban, non había dinheiro para os médicos, non había seguridade social eficiente. É dicir, era unha situación terrible, pero a xente adaptábase a esa situación e, digamos que, compensaban esa falta de axudas, esa falta de vida, compensaban a solidaridade. Todos os veciños axudaban, todos se xuntaban para facer o palleiro, para mallar o trigo, para ir apañar as patatas. Todo o mundo axudaba. Daban, como as leiras eran estreitiñas, dábanse rego uns aos outros. Ti ibas traballar primeiro a tua leira, e depois eu empezaba a camiña e o outro que a súa, e así todos nas mesmas agras botábamos o mesmo cultivo, para poder aproveitar ao máximo esas pequenas leiras que tiñamos. Era outro mundo. E despois, pouco a pouco, eu marchei para a migración, como moitos galegos, e cando volvía iba vendo esa evolución que a xente non vía ali, pero vine eu. É que vin, onde chegou eso? Chegou que hoxe, para poder vivir,
o capitalismo diz-te, não podes ter 4 vacas, nem 10, nem 15, nem 20. Tens que ter 300. Se não tens 300, és um morto de fome. Então começaram a dar subvenções, a baixar os preços do leite, de tudo isso, pero dar-te subvenções para comprar tratores que pareces um comandante russo em riba de um tanque, ali na Ucrânia, começamos a fazer um mundo onde vais comprar um trator de 200.000 simplesmente porque te dão uma subvenção de 20.000. Se te dão, pero suponhamos que te deem 20.000 por uma subvenção porque pides um crédito de 200.000 para comprar um trator. E a gente pensa que lhe dão ajuda a ele, que lhe ajudam a ele. Pois não é assim. A ajuda dão-lhe ao banco, que te faz o crédito, dão-lhe ao que vende os tratores, e ti és a vítima, porque vais trabalhar como um escravo toda a vida para pagar esse crédito. Não para viver ti nem a tua família. De feito, muitas famílias desfãem-se, porque ainda assim não dá. Eu vou às vezes falar com algum vizinho que tem 100 vacas, e diz não dá, porque o governo não ajuda. Homem, que te vai ajudar se tens 2 leiras, e 2 leiras não chegam para 100 vacas, tens que comprar todo. O pienso, depois tens que lhe dar muito pienso para que dê muito leite. Então passas a vida colhendo erva, traindo-a para casa e recolhendo a merda das vacas. E não tens outra vida. Incluso as famílias sofrem, porque chegam momentos que não podem resistir as famílias com esse esforço, com essa cadência infernal. E depois decimos que antes vivíamos mal. Evidentemente que vivíamos mal, pero agora, pois estás na tua quadra, porque lhe chamam quadra porque como os contratos por créditos e tudo isso nos bancos havia que poner quadra, não? Porque eram em espanhol. Então passou-se, em vez de chamar cortes, começou-se a chamar quadras. A corte era o velho, o antigo, que não valia para nada, e a quadra era o moderno, que valia. Como todo, esse domínio das línguas que padecemos os galegos desde há muito tempo. Depois resulta que, quando eu vejo que as vacas não têm nome, porque não podes ter-lhe nome a 200 vacas, então tem um número colocado aqui num pinganilho, aqui na orelha, e esse número vale para levá-las ao matadeiro, ou para vendê-las. Tem que estar registradas, evidentemente, tens que pagar o IVA, tudo isso, quando vendes uma vaca, etc. Outra das coisas que notei eu que cambiou é que, por exemplo, eu acordo-me que quando o Mansamino do Marico lhe morria uma vaca, colhia uma depressão. Cuidava nela, cuidava, depois finalmente morria e ele colhia uma depressão. Porque a vaca dependíamos dela, era a nossa calefação, era o nosso sustento. Pequeno, mas era o sustento. Então morria-se uma vaca, era uma desgraça. Era um drama. Hoje, uma vaca coceia, chama-se ao caminhão sem nenhuma paixão, nem sequer miras para ela. Vem o do caminhão, colhe com umas pinças, volta no caminhão e leva-no para lá para matá-la, depois moem e fazem, suponho que hamburguesa, para o McDonald's. Suponho, não sei para onde vão. Com algo farão com essa vaca moída. Depois dei-me conta de que a vida dos animais e das pessoas, portanto, que estão com elas, é uma vida de pressão, é uma vida de preços. As vacas chegam e vão para uma cadeia. Não é como antes que andavam na cama dos vizinhos, para um lado e para o outro. Não? Agora chegam e vão para uma cadeia. É verdade que não trabalham. Passam a vida a comer erva, dar leite e a cagar. É tudo. É o que se lhe pede a uma vaca. Não há essa paixão, nem esse carinho pela vaca, porque não é necessário, é mais negativo. Tu não podes chorar por uma vaca que te morreu, nem sequer esperas a que morra, só levam antes de que morra, para, como digo eu, moela, não? E assim veio a vida. Quer dizer que, hoje, por exemplo, as vacas estão numa cadeia. Estão prisioneiras numa cadeia, não se movem durante os anos que vive a vaca. Hasta que não vale para mais nada, vem um caminhão para moê-la. E nós, os seres humanos, hoje, somos escravos também. A nossa cadeia é esta. Vivimos nas redes sociais, vivimos amarrados a um pesebre, onde nos dão algo de comer e nos entretém com as redes sociais. E todos, sem exceção nenhuma, eu incluído, caímos nessa trampa. De, em vez de viver, de ter um nome, de nos chamar por um nome, vês em TikTok, o SER 2896554. Vemos TikToker Mimi,
vemos nombres que a xente se dá porque falar co seu propio nome non convén. Así que miremos como a linguaxe nos está perxudicando. É coa linguaxe todo. O capitalismo que nos emplea palabras que non queren decir o que querían decir antes.